Muito bem, pessoal, aqui é o Anderson Hernandes, eu estou aqui com o Jefferson Hernandes, nosso financista. Ele está diretamente ligado ali à parte de atendimento a clientes e ajuda os clientes na parte das análises do balanço para a finalidade financeira. E nós temos hoje aqui na Tactus uma demanda muito crescente de prestadores de serviços em áreas específicas. Então, nós criamos alguns serviços personalizados e customizados para determinadas áreas, como por exemplo a área médica, nós temos advogados, nós temos a área de afiliados, onde nós atendemos, e esses prestadores eles têm uma característica muito em comum. Eles emitem poucas notas, às vezes 2, 3, 5 notas no máximo por mês, e eles têm a prestação do serviço deles pessoal em relação ao seu cliente. Então o que isso implica? Implica que esse prestador, né, Jefferson, ele tem a emissão da nota fiscal dele, o recebimento dele, e lá na PJ dele, ele acaba simplesmente ali pagando somente os impostos, ele praticamente não tem despesa, quase, né? Porque normalmente a empresa é constituída na própria residência dele, ou num endereço virtual, e depois, a partir de então, ele já faz a distribuição do lucro. Então, o que nós queríamos aqui alertar para você alguns aspectos importantes. Então, primeira coisa em relação aos cuidados sobre o trânsito de recursos que ocorre na PJ, né? O que na verdade, Jefferson, deve transitar de recurso dentro da conta PJ do prestador de serviço? Então, somente o que é referente à pessoa jurídica. O que acontece muitas vezes é que acaba misturando pessoa física com pessoa jurídica. Então, às vezes ele paga alguma coisa, alguma conta que não é dele, ou às vezes ele trabalha em casa, como o Anderson falou, e a conta de luz está no nome dele, não está no nome da empresa. Então, isso na hora de contabilizar não é possível. Então, ele tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes ele acha, não, mas a conta é minha, eu trabalho em casa, mas não está no nome da pessoa jurídica. Então, ela não pode ser contabilizada, não pode ser nem sequer pago pela conta corrente pessoa jurídica. A regra que a gente pode assim deixar claro para vocês entenderem é que nós precisamos ter um vínculo documental entre o CNPJ e aquele serviço lá que você está pagando e tudo mais. Então, se você tem, por exemplo, lá, a sua atividade precisa ter um site na internet, você paga pela hospedagem, você paga algumas despesas em relação a isso aí. Qual é o vínculo que nós vamos ter? A emissão da nota fiscal desse site tem que correr para a PJ, né? Sim. Aí automaticamente nós temos um vínculo, você faz o pagamento pela PJ, na conta PJ, isso vai ser deduzido como despesa. Esse foi só um dos exemplos que nós temos, mas temos várias situações que você pode e tem que repensar nesse aspecto. Por que é importante você ter isso? Porque se você tem despesas para atender a sua profissão, o seu serviço, e você não contabilizar essas despesas de forma correta, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, na verdade, depois você vai ter valores de lucros sobrando que, na verdade, não foram lucros, né, Jefferson? Não foram lucros. Porque foram utilizados na execução da atividade. Então, você pode, por exemplo, ter cursos que você faz, esses cursos podem ser lançados como despesas da pessoa jurídica, você pode ter outras despesas para a sua atividade em si, mas tudo isso tem que ser documentado. E não transitar nada que não seja da PJ dentro dessa conta pessoa jurídica. Um outro detalhe é sobre essa questão dos valores da pessoa física. Então, como é que o empresário vai fazer no caso desses valores, uma vez que ele precisa pagar suas contas pessoais? Se ele precisar fazer a retirada por valor, ele pega o dinheiro da pessoa jurídica, joga pessoa física e faz o pagamento pela pessoa física. Isso. Nesse caso aí, nós não precisamos ter preocupação nesse momento de controlar a pessoa física dele, né? Não tem necessidade. A obrigação da contabilidade é controlar a pessoa jurídica. Se futuramente vai ter algum problema ou não na pessoa física, isso vai aparecer lá no imposto de renda, que tem uma outra coisa que tem que ficar bem alinhado os dois também, que não adianta ele falar, mas eu faço todos os meus recebimentos pela pessoa jurídica, só que chega na pessoa física ele tem algum recebimento por fora, algo que ele recebe lá e não tem comprovação, aí ele vai ter problema na pessoa física também.
E quando nós fechamos ali a contabilidade, uma vez fechada a contabilidade, fez o pagamento dos impostos, tem que ficar claro isso, né? Tem que estar com os impostos em dia para que você possa fazer a distribuição. Aí a legislação te permite que você faça a distribuição com isenção de IR. É aí que está o grande diferencial para você, que vai montar uma empresa, que vai se tornar um PJ e vai deixar de ser uma pessoa física. Vamos imaginar a situação de um médico, que nós temos hoje uma gama de profissionais da área médica que nós atendemos. Esses médicos, muitas vezes, eles emitem recibos para diversas localidades. Então, eles atendem num hospital, atendem um convênio, atendem um outro hospital, atendem uma clínica médica e atendem também na pessoa física. Se eles não têm uma PJ, todos esses recibos vão ter que ser somados, ele vai ter que fazer uma escrituração pessoal dele de livro caixa e vai ter que apresentar a tributação disso. Já na pessoa jurídica, ele já não tem essa preocupação e ele vai pagar um imposto que vai ser um imposto bem mais justo. E que agora em 2015, nós estamos ainda em 2014 nesse vídeo, mas em 2015 ele vai ter a oportunidade também de migrar para uma tributação mais favorável, que você vai ter mais adiante mais informações a respeito disso. Então, ou seja, é melhor hoje, então, ser pessoa jurídica, né? É melhor, porque você corre menos riscos também, né? Além do aspecto tributário, tem o lado do risco também. Tem o lado do risco, porque você estando na pessoa jurídica, você está ali, logicamente, pagando os impostos da forma correta, emitindo as notas fiscais da forma correta, e todos os valores que entram na pessoa jurídica e que saem da pessoa jurídica tem comprovação, então você tem bem menos risco. Então vale mais a pena você se manter em ordem com o fisco e não correr risco do que você lá na frente tomar uma multa na pessoa física por causa de algo que você não comprovou. E também, nós temos a modalidade do MEI, só que a modalidade do MEI você só se restringe a 60 mil por ano, né? É limitado. Então, na verdade, é um risco também achar que eu vou abrir um MEI que vai ter um custo baixíssimo, mas hoje é difícil, né? Um profissional liberal... Se pegar um exemplo, um médico mesmo, ele trabalhar com MEI, pelo tanto que ele estudou, um dinheiro que ele investiu, já vai ver que não vai valer a pena, né? Não tem cabimento, né? Além também que não são todas as atividades que podem também se enquadrar no MEI, né? Então, o certo é você ter uma PJ, você faz o recolhimento, essa tributação tem diminuído agora na decorrência do tempo, e você depois faz a transferência desse valor para a pessoa física que tem muito mais segurança, né? Então, quero deixar para você esse incentivo aí, se preocupar em relação a essa questão tributária, essa questão da divisão das informações da sua pessoa física, e com plena certeza, se você precisar de alguma ajuda, nós estamos à disposição, né, Jefferson? Exatamente. E nós temos aqui um pessoal especializado nesse tipo de serviço e vai te ajudar a ter melhores resultados, tá bom? Quero desejar um grande abraço para você e nos encontramos no próximo vídeo.